nós estamos iniciando, o pessoal já está chegando, nós vamos fazer uma dinâmica inicial, aguardando aí alguns minutinhos para que vocês possam, para que a gente possa conhecer um pouquinho vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam participar da dinâmica. Um minutinho só. Então, nós queremos conhecer vocês. Vocês podem ou apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela, ou então acessarem mente.com e utilizarem esse código que está digitado, 27, 65 e 68. Vai abrir uma página em que vocês vão colocar o cargo de vocês, se vocês são professores, coordenadores, gestores, bibliotecários, se vocês atuam no EAD, no presencial ou nos dois, se vocês trabalham em instituições públicas ou privadas e em que região do Brasil vocês estão. A gente vai dar alguns minutinhos aqui para vocês, para que a gente, de fato, possa conhecer melhor cada um de vocês e saber qual que é o universo aí de participantes da nossa apresentação. A gente já tem 138 participantes. Aqui no chat também a gente vai compartilhar o link um link direto, um minutinho só. Mais alguns minutinhos para a gente ver o resultado. Olha, a Yael, ela compartilhou o link também no chat, então quem não conseguir acessar pelo código ou pelo QR Code, é só acessar pelo Mente aqui, no link que está disponível no chat, para a gente poder conhecer e ver aí o universo de participantes que estão conosco agora. Olha, a gente tem bastante gente de São Paulo, Goiânia,
Bragança Paulista, Catanduva, muito legal, estamos super animados. Antônio, vocês precisam, é bom vocês acessarem o link para responderem, porque aí fica registrado aqui conosco. Mas a gente forma uma nuvem de palavras e vocês vão ver como é legal essa dinâmica. Então, deixa eu só repetir aqui o link que vocês também podem digitar ou acessar pelo QR Code. Isso mesmo. Deixa eu ver quantas pessoas já responderam aqui. Ó, 36 pessoas responderam. A gente tem mais de 100 pessoas por aqui, então vamos respondendo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Olha aí, pessoal, da resposta que vocês estão dando, nós já estamos tendo quadro aí se formando de vocês. Então, tem muitos bibliotecários, bastante gente que atua no presencial e no EAD, bastante gente de instituição privada, temos muita gente do Sudeste, Rio de Janeiro, temos assistentes de biblioteca, temos pessoas do ensino público também, vários professores. Olha que bacana. A ideia disso tudo, eu falo muito sobre empatia. E quando a gente conhece melhor o nosso público, eu acho que tudo fica mais... a conversa fica mais dinâmica, né? Então, só para explicar um pouquinho, a gente vai começar daqui a pouquinho a conversa com os nossos convidados, e durante esse bate-papo, vocês podem incluindo as perguntas de vocês no chat, que nós vamos acompanhar, e vai ter um momento depois da fala deles que nós vamos abrir para essas perguntas. Então, à medida que eles forem falando, vocês forem ficando com dúvidas, por favor, podem fazer as perguntas pelo chat. Se vocês tiverem dúvidas sobre a minha biblioteca, sobre a Cruzeiro do Sul, sobre a Unicesumar, vocês podem também registrar suas dúvidas, porque nós temos representantes também dessas instituições respondendo aí as perguntas pelo chat. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Então, vamos iniciando aqui. Olha que é um prazer enorme mesmo estarmos aqui com o professor Carlos. Professor Janes, por favor, se revele, abre sua câmera aí também. Aí, chegamos todos. Então, queria desejar um bom dia para todos vocês, para todos os nossos participantes. É com muita alegria
que a gente abre esse nosso bate-papo, a convite da minha biblioteca. Vou falar aqui de uns dados da minha biblioteca, que talvez muita gente não conheça, mas ela foi criada em 2011 e ela participa é formada por um consórcio de 4 grandes grupos editoriais: o Grupo GEM, o Grupo A, a Editora Manoli e a Editora Saraiva, que juntas representam 17 selos editoriais nas 7 áreas do conhecimento. São mais de 11 mil títulos, mais de 800 instituições fazem parte da minha biblioteca, com mais de 137 milhões de acessos, sendo que temos 3 milhões de usuários e eles atendem mais de 200 cursos, tanto presenciais quanto à distância. Nesse contexto que a gente vive já, né, a Miriam vai falar um pouquinho em relação à legislação que vem mudando nos últimos anos e que tem incentivado muito o uso das bases digitais, mas nesse contexto do remoto que a gente está vivendo em 2020, eu acho que o provento do uso das bases digitais tem sido realmente muito benéfico para as instituições. Então, eu vou começar aqui com uma provocação, pedindo juntamente com uma apresentação do professor Carlos e do professor Janes, para eles falarem um pouquinho sobre como que as instituições de vocês, né, o professor Carlos, que é da Cruzeiro do Sul, o professor Janes, que é da Unicesumar, falando o quanto que as áreas deles, eles são pró-reitores de AD dessas instituições, as áreas deles colaboraram nesse período de ensino remoto, também, né, como apoio às áreas presenciais, que, com certeza, as instituições que já estavam bem preparadas no EAD, elas puderam fazer essa migração muito mais rápida, e o quanto as bases digitais favoreceram nisso. Quais foram os desafios e as oportunidades nesse contexto? Vamos começar, professor Carlos, se apresentando aqui para o pessoal. Nós já temos quase 200 participantes aqui. Seja muito bem-vindo, professor Carlos. Obrigado, Fernanda. Gostaria de agradecer o convite da minha biblioteca, da ABED, para participar desse seminário. Agradecer aqui a troca, né, de conhecimento aqui com o Janes, a Miriam, e é um prazer enorme estar aqui. Agradecer a todos os que estão presentes nesse webinar. Vi também que tem vários colegas aí das instituições da Cruzeiro do Sul, a quem eu mando um abraço. Esse ano foi um ano intenso, né, para a EAD, para as equipes de EAD das instituições. Nós, na Cruzeiro do Sul, como em outras instituições, imagino, trabalhamos bastante para ajudar as equipes do presencial nessa transição do ensino tradicional para o que a gente convencionou chamar de ensino remoto. Na Cruzeiro do Sul, nós usamos ainda uma denominação específica para isso, nós chamamos Ensino Síncrono Remoto Emergencial, ERSE, porque nosso trabalho foi pautado na transformação imediata daquelas aulas que eram dadas em sala de aula, no mesmo horário, e com a interação por meio dos ambientes virtuais. Então, primeiro, nós trabalhamos na questão do conceito, né? O que seria isso? O que seria esse ensino remoto? Não é propriamente, naquele momento, não era propriamente a educação à distância, todo o recurso que a educação à distância tinha à disposição, porque a instituição não estava preparada, os professores não estavam preparados. Então, por isso, essa questão do ensino remoto emergencial. Mas nós focamos na questão síncrona. Então, depois do conceito, nós trabalhamos com a questão da formação dos professores.
trabalhamos com a formação, alguns professores eram novos na instituição, nós usamos o mesmo ambiente virtual há muitos anos, então nós temos formações contínuas do uso desses ambientes, do ambiente virtual para o presencial e para o EAD, mas nós intensificamos isso nesse momento, trabalhando a questão da avaliação, como fazer avaliação usando o ambiente virtual, como trabalhar com outros recursos usando o ambiente virtual para, além das atividades síncronas, que os professores também pudessem colocar atividades no ambiente virtual que complementassem as aulas das disciplinas que o professor era responsável. Depois trabalhamos com outros recursos, né, que na pandemia nós não tivemos mais aulas de laboratório. O que poderia substituir as aulas de laboratório? Os laboratórios virtuais. Depois também com a questão dos recursos de acervos. Então, o acervo da minha biblioteca, os acervos digitais que a instituição possui, também foram muito importantes para dar subsídios para esses professores, para que eles pudessem manter as atividades das suas aulas. Quer dizer, foi muito trabalhoso para eles. Foram centenas de capacitações que foram feitas com os nossos professores, muita capacitação de como usar os recursos de webconferência. Hoje nós estamos na época dos webinars, e os professores nossos, como estavam trabalhando de forma síncrona, tiveram que usar de forma mais intensa os recursos que nós tínhamos para isso. E não bastou né, porque a internet estava congestionada, e a Cruzeiro do Sul é um grupo de instituições espalhadas pelo Brasil, então, em determinadas regiões, a internet estava um uso mais intenso do que em outras, então nós tivemos que também revezar no uso de diferentes recursos de webconferência para todas essas IES. Nós usamos o Teams, o Collaborate, o recurso da Kaltura, e aí nós fizemos um portal também. Então, nós saímos lá da questão do conceito, da formação e depois da disseminação do conhecimento para que todos os professores pudessem. E nessa capacitação, nessa formação, houve trocas, né? Nós conhecemos que muitos professores também faziam nas nossas IES, absorvemos isso e fizemos um portal que é público, vocês todos podem acessar, que é o edtech.cruzeirodosulvirtual.com.br. Nesse portal, nós disponibilizamos tudo aquilo que a gente fez para os professores, as capacitações, formações, os materiais didáticos usados, muitos e-books que nós tínhamos produzidos internamente, nós disponibilizamos internamente, as equipes de produção de material de pesquisa que nós fizemos em educação à distância, nós disponibilizamos também para os professores do presencial. Não só recursos tecnológicos, recursos que apoiam as atividades poderiam apoiar as atividades do professor, mas também recursos metodológicos, como trabalhar o protagonismo do aluno, mesmo usando recursos de webconferência, como trabalhar metodologias ativas. Tudo isso está disponível nesse portal que nós fizemos para os nossos professores, mas que pode ser acessado por todos. Aí ficou como uma contribuição da área de EAD para todo o grupo. Então, no presencial, nós atuamos nessa linha de fornecer recursos, formação e disseminação desse conhecimento. Nós já fazíamos isso, mas tivemos que fazer isso de uma forma bastante intensa. E eu acho que o uso do acervo digital, nesse primeiro momento, ainda não foi tão intenso. Agora, com a extensão do período de pandemia e a possibilidade que o MEC deu para que nós
que as instituições de ensino superior possam ficar até o final do ano, mesmo que nós possamos voltar por questões de atividades práticas, tal, a volta não vai ser uma volta total, vai ser parcial. Então, ainda vamos ter que usar os recursos síncronos e assíncronos, e eu acho que o papel dos acervos digitais vão ser fundamentais nesse novo momento, que os professores já estão mais acostumados, já passou o período de medo, não é? Talvez de sobrecarga, e vão se aprofundar no uso desses recursos para que os alunos possam ter maior acesso a conteúdos e materiais. Na EAD, nós usamos muito os acervos digitais, faz parte, né, da essência da EAD. Foi uma transformação muito importante. Eu lembro quando nós tínhamos necessidade de comprar livros para os polos, livros físicos, chegamos a gastar milhões de reais em livros, toda uma questão de logística para mandar esses livros para os polos, e muitas vezes o acesso desses livros não serem muito bem realizados, né, pela dificuldade natural. Mas a tecnologia, ela tem aproximado, não é, as pessoas. A tecnologia de webconferência faz com que o conhecimento vá para todos os lugares, e a tecnologia da virtualização das bibliotecas faz com que agora a biblioteca vá para todas as casas, né? Então, acho que isso na EAD é fundamental, e no presencial, eu acho que vai, além do que nós já tínhamos, vai ser incentivado ainda mais nesse segundo momento da segunda onda, vamos dizer assim, da pandemia. Muito bom, professor Carlos. Considerando a grandiosidade dos times da Cruzeiro do Sul, todas as instituições, todos os professores, uma questão que eu acho que também favorece bastante é o trabalho da cultura digital na instituição, né? Antes mesmo dessa questão do isolamento. Ninguém esperava nessa migração repentina, mas eu acho que estimula bastante o desenvolvimento da cultura digital, até pelos mais resistentes, que no final acabaram se descobrindo também com uma pontinha digital. Eu acho isso muito, muito interessante. Professor Janes, também convido você agora também para compartilhar a experiência de vocês. A Unicesumar também tem essa característica, né, de sempre desenvolver a tecnologia, independente da metodologia. Então, queremos te ouvir aí, ouvir essa experiência e como que foi esse desafio também do seu time para ajudar e apoiar os times presenciais, e quais são os frutos que vocês estão colhendo agora. Muito bem. Obrigado, Fernanda. Muito bom estar aqui nesta conversa com Carlos e Miriam. Carlos fala muito bem de uma instituição muito importante, muito séria, né? Não diferente desse compromisso que a gente tem em comum. Então, a Associação Brasileira de Educação à Distância tem essa referência, né, de primar por referências de qualidade para a educação à distância, e esse convite da minha biblioteca faz todo sentido, porque as mudanças estão ocorrendo em todos os segmentos, né? E eu vi que temos um público de bibliotecárias importante aqui, né? E que é um público não só dedicado a catalogar livros, mas muito mais gestão do conhecimento, muito mais gestão das novas oportunidades digitais, né? Muito mais a gestão e sincronia das oportunidades tecnológicas para atender às novas metodologias, né? Então, é uma profissão que engrandece nessa crise, né? Então, a mudança de estrutura, né, ou essa migração para o digital é interessante, né, porque algumas profissões a gente vê que têm suas funções um pouco
restringidas, e não é o caso aqui, né? Aqui tem um papel ainda mais interessante. Agora, deixa eu quebrar o gelo, porque eu recebi um post, até compartilhei com o Carlos, com o grupo da ABED, o que os filósofos diriam sobre o coronavírus, né? Platão diria, fiquem em casa, fiquem na caverna. Descartes, habito ergo sum. Outro autor bem conhecido nosso, né? Hegel, tese, fique em casa. Antítese, fique em casa. Síntese, fique em casa. Heráclito, não se pega duas vezes o mesmo vírus. Rousseau, o homem é bom por natureza, mas o vírus o corrompe. E por aí vai. Eu acho divertida a criatividade brasileira, né, de pegar os autores clássicos, né, e aí trazer um pouco dessa referência moral. E falando de filosofia, que é um pouco o berço da formação também, quando esse convite vem, e aí a gente vai notando as transformações institucionais, a transformação social, a revolução que está acontecendo. Então, se lá no passado a gente tem a primeira revolução do hieróglifo, né? A primeira estrutura de narrativa e registro dos grandes feitos, né? Com as pinturas nas cavernas. Depois a gente evolui com os fenícios para a escrita cuneiforme, né? Com o registro contábil, porque eles eram grandes navegadores e comerciantes, e a escrita cuneiforme vai cumprir o papel de registro, né, das transações comerciais. E a escrita cuneiforme, uma escrita em formato de cunha, né, em argila, e aí veja a dificuldade desse arquivo, desse manuseio, dessa informação, mas já era uma revolução. Depois a gente vê o papiro, né, vê os ideogramas chineses, mas Gutenberg, em 1430, nessa década, faz o renascimento acontecer, e há uma grande revolução. Há um marco, né, com a invenção da imprensa, né, um sistema de prensa de caracteres, né, que conseguia transpor para um papel, e não dependia só dos copiadores, né, aquela escrita copiada manual. Então, veja que interessante a primeira grande revolução com a imprensa. Essa revolução de Gutenberg é tão grande e tão importante quanto a revolução digital que nós estamos acompanhando agora, e que é acelerada, né, fortemente por conta do coronavírus. E aí todas as instituições precisam se adequar, mas a Miriam depois vai trazer como a regulação brasileira, de alguma forma, antecipou e abriu um pouco mais espaço e ajudou as instituições a estarem um pouco mais preparadas para esse momento. Quem não tinha feito, né, a leitura das oportunidades digitais por ocasião daquelas portarias, agora olhou com bastante cautela, a Miriam vai nos dar uma aula sobre isso, e otimizou o seu acervo, migrando, né, fortemente para os acervos digitais. E aí a gente vê que essa revolução digital, ela trouxe duas grandes características, né, que é a ubiquidade e a mobilidade. E é isso que combina com a educação à distância, com a educação remota emergencial, é isso que combina com esse momento que estamos atravessando, né, em que, observem, né, quando nós tínhamos a designação de acervos e bibliografias físicas, bem disse o Carlos, né, o investimento milionário para amparar todos os polos de apoio presencial e mesmo, né, as bibliotecas da sede, as bibliotecas das instituições presenciais, era um investimento importantíssimo que acontecia. Agora, você observa comigo também uma fala que me chamou a atenção de uma colega nossa aqui, que também é avaliadora do MEC, em que dizia sobre como ela via a descrição das bibliografias, né, no planejamento dos PPCs, né, os planejamentos pedagógicos de curso. E notava que, muitas vezes, tinha que ter uma contabilidade do que se declarava nas bibliografias para algumas instituições, porque algumas peças mais caras, né, oneravam o investimento ainda mais. Então, você ia notar que alguns livros, né, que tinham um custo elevado e que tinham uma importância de formação, talvez não aparecessem. E olha só que interessante agora, com a biblioteca digital, a gente pôde
amparar com as melhores bibliografias, né, independente dos valores, né, deixou de ser uma preocupação para a maioria das instituições também. Aqui, na Unicesumar, então, fizemos a tarefa de casa, tão logo se apresentou o desafio, né, do afastamento social, o repensar sobre as práticas de avaliação, e uma das coisas que nós fortemente avançamos foi na motivação dos estudantes. Nós temos 3 estruturas, só para contar para vocês um pouco o tamanho do desafio, né? Estamos presentes em todos os estados do Brasil, né? Em 700 polos, com 250 mil estudantes, e nós tínhamos 3 formatos de acesso aos acervos. O primeiro são as bibliotecas locais, nos polos de apoio presencial, bibliotecas físicas. O segundo, a biblioteca central, se algum volume em específico que alguém gostaria de acessar e pesquisar, ele conseguia fazer um protocolo de solicitação à biblioteca que enviava o livro para o endereço do nosso estudante, que envia ainda hoje, né? Isso ainda está ativo, enviamos para o estudante por correio, né? E aí ele devolve, e assim a gente dá acesso a toda a biblioteca, né, que nós temos presencialmente. E terceiro, as assinaturas digitais. E aí, importante trazer que elas foram para nós, né, uma fortaleza no nosso projeto. E começamos a divulgar o uso, né, destes nossos acervos. Cada coordenador de curso indicou bibliografias complementares de leitura, entendendo que muitos estudantes, vivendo esse momento de transição, os coordenadores selecionaram obras pontuais, além daquelas declaradas para as disciplinas. Houve um exercício de qual é a leitura que o estudante deveria fazer neste momento. E indicávamos para ele ter o acesso rápido com o link direto para a minha biblioteca, fazendo com que ele rapidamente acessasse, tivesse uma leitura que o ajudasse a refletir, a pensar sua profissão, ou sua vida, ou seus valores, enfim, né, pudesse prontamente fazer uma leitura que o ajudasse. Além disso, uma das referências importantes foi a consolidação das bibliografias digitais em todos os planos de ensino. E isto ficou estruturado e agora definitivo, né? Então, todo estudante tem acesso ao material. Outra atitude importante, a nossa fábrica de conteúdo, né? A equipe de design educacional, também fez o planejamento de distribuição de QR Codes. Nós ainda trabalhamos, por conta da realidade diversa do Brasil, nós combinamos as estruturas, né, do síncrono, assíncrono, combinamos as estruturas do impresso e do digital. Nós ainda entregamos materiais impressos para os nossos estudantes. Então, para cada disciplina, o estudante recebe o livro de referência produzido aqui institucionalmente. Dentro desse livro, né, que também vai no formato digital e cujo, né, uso no formato digital vem crescendo, nós carregamos QR Codes que remetem rapidamente para as bibliografias digitais, facilitando esse aprofundamento do estudante. Então, isto também ficou mais evidente nesse momento. Uma outra estratégia interessante, principalmente com estudantes ingressantes, nós tínhamos atividades de nivelamento presenciais também, matemática, português, né, além dos cursos online. E a gente viu uma oportunidade de acelerar a digitalização, né, desses recursos, criando um modelo just-in-time. E aí, com pequenos recortes e inserções, né, de links ativos, remetendo o estudante ao conhecimento pontual, né, que ele precisa. Isso uma estratégia mais para os estudantes ingressantes. Perfeito? E aí a Fernanda voltou, isso é um sinal de que a pauta segue e novas perguntas e desafios se apresentam. É isso, Fernanda? Isso mesmo, professor Janes. Mas é sempre bom ouvi-lo. Adorei a questão dos filósofos, realmente é bem interessante. Você devia publicar isso, porque vai ser uma boa referência, abrir várias questões em relação ao isolamento. Agora, opa, deu uma instabilidade aqui, voltei.
para ela compartilhar um pouco da experiência dela em relação à regulação. Eu acho que você já introduziu um pouquinho, né, Giane, sobre esse trabalho que em virtude das mudanças dos instrumentos de avaliação, os acervos digitais foram, graças a Deus, incentivados no uso, porque estava ficando muito complicado a gente encher as bibliotecas de livros físicos e muitas vezes os alunos não conseguindo chegar até esses acervos, né? Então, Miriam, te convido aí a falar um pouquinho sobre quais foram os benefícios que você tem visto, né, ao longo desses últimos anos, não só agora com a pandemia, mas sim ao longo desses últimos anos com a mudança da legislação. Quais foram os benefícios que as instituições, os professores, os alunos tiveram em relação ao uso dessas bases digitais e como que... Aí a gente teve algumas perguntas no chat também, citando como que os professores devem fazer essa seleção, né, em meio às grandes bases digitais. A gente vê o volume que é disponível, acaba sendo disponível nas instituições. Se você tem algumas dicas aí para esses professores também fazerem melhor uso das bases disponíveis. Agora é com você. Obrigada, bom dia a todos. Primeiramente, agradeço o convite da minha biblioteca para participar desse webinar nessa mesa riquíssima com o professor Carlos e o professor Janes. Muito obrigada a participação e a ABED, né? Então, vamos lá, não temos muito tempo, deixa eu só dividir o tempo entre a questão da regulação e em relação também aos benefícios, né? Então, assim, o que vinha acontecendo é que, gradativamente, né, o MEC, pelas questões da regulação né, dos processos de ensino superior, ela já vinha sinalizando a questão da abertura dos acervos virtuais, né? Então, por exemplo, nós começamos lá pela questão dos periódicos, né? Então, primeiramente, nós tivemos aí uma autorização para que os periódicos fossem 100% online. Depois nós tivemos uma mudança, que foi a mudança da bibliografia complementar, né? Então, nós tivemos aí uma autorização de 100% da bibliografia complementar ser também virtual. Depois nós caminhamos para a autorização da bibliografia básica em 1/3, né? Então, ficamos aí com 1/3 da bibliografia autorizada para os acervos virtuais. Isso já foi movimentando, né, as bibliotecas, isso já foi acontecendo gradativamente, as bibliotecas já foram passando por esse processo cultural também, né, porque é um processo cultural de mudança. Então, isso veio acontecendo gradativamente. E, por último, a partir de 2017, nós tivemos, então, a autorização, né, pelo instrumento dos cursos de graduação, né, os instrumentos de autorização, de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação, nós tivemos, então, a autorização para a bibliografia básica também ser 100% virtual, ou seja, isso tudo é um primeiro cenário para nós, né? Se a gente for analisar bem, é um primeiro cenário, é um cenário que, para muitas instituições, isso já é uma realidade, ou seja, elas já foram tomando suas providências no decorrer desses últimos anos, providenciando seus acervos virtuais, disponibilizando isso aos usuários, e gradativamente fazendo com que essa cultura se estabeleça dentro da instituição, né? Então, tanto com a comunidade, com toda a comunidade acadêmica, alunos, professores, funcionários. Então, isso já foi um movimento, tá? Então, o que aconteceu com a pandemia? O que eu vejo é que quando nós chegamos nesse segundo cenário hoje, que é, né, o cenário da pandemia do novo coronavírus, né, Covid-19, muitas instituições já tinham isso, um serviço totalmente implantado em suas bibliotecas, o que só facilitou, né? Outras não tinham ainda essa estrutura, então elas tiveram que fazer adequações, tiveram que começar a fazer um movimento de adequações para atender as necessidades informacionais desses alunos, já que as bibliotecas universitárias estão, por lei, impedidas, né, de um trabalho presencial, porque a instituição está fechada, né? Então, para mim, esse é um grande cenário na realidade, ou seja, muitos já caminhavam para isso, certo? Então, vamos para a questão dos benefícios, né? Um dos primeiros, eu acredito que um dos maiores benefícios, o professor, inclusive Carlos já também citou, é a questão do custo-benefício, né?
Nós tínhamos um cálculo que muitas vezes onerava, é claro, por questões de exemplares. Nós tínhamos uma obrigatoriedade de um número X de exemplares em relação às matrículas, né, em relação às vagas ofertadas e às vagas autorizadas para os cursos. Então, isso realmente era uma questão muito preocupante. Instituições grandes com muitos cursos, quer dizer, isso já era uma preocupação. Com a implantação dos acervos virtuais, essa situação ficou um pouco bem mais facilitada, né? Porque nós estamos dando acesso a todos os usuários, né, de qualquer local, dentro da instituição e fora da instituição, de acessar a bibliografia básica e complementar de seus cursos, além disso, fornecer também um acervo em outras áreas do conhecimento, né? E isso também a gente tem que pensar como uma cultura geral, né? Eu também sou professora universitária, eu tenho acesso às bibliotecas virtuais como professora, mas muitas vezes eu estou lendo alguma coisa de outro interesse, de outra área no qual eu tenho interesse. Então, isso é um outro benefício. Uma outra questão de implantação de novos cursos, né? Nós tivemos aí a liberação, né, de muitas instituições passaram também a se credenciarem para o EAD, né? Então, a implantação de cursos em EAD. Então, essas situações também favoreceram muito, ou seja, se você já tem um acervo virtual, isso gradativamente, você não teve custo, você não teve um custo adicional em adquirir essa bibliografia como antes seria necessário nos processos de regulação de autorização de cursos, por exemplo, né? Todo mundo sabe que para autorizar um curso, seja ele de graduação tecnológico, você tem que ter a bibliografia básica, né, do primeiro e segundo semestre, e se for um curso de graduação, licenciatura ou bacharelado, você tem que adquirir a bibliografia básica do primeiro e segundo ano. Então, quer dizer, isso já é um outro benefício. Um terceiro, eu acredito também que seja a questão das alterações de bibliografias, né? Hoje a gente tem um pouco mais facilidade para fazer isso, porque existe uma logística, né? Um fluxo para que você possa fazer essa alteração. E desde que você já tenha esses livros disponíveis dentro de uma mesma plataforma que você já está utilizando, essas mudanças ficam mais fáceis de serem realizadas. Então, eu acredito muito nessa situação. Então, por exemplo, existem publicações que são essenciais dentro de uma bibliografia e essa publicação não está mais disponível, por exemplo, no acervo impresso, mas ela está disponível no seu acervo eletrônico. Então, veja bem, se ela está indisponível no seu acervo impresso e você não tem mais condições de adquirir, e se você necessita dessa obra na sua bibliografia ou nas bibliografias, ou seja, partilhado com outros cursos, se você tem esse recurso já dentro da biblioteca virtual, você não precisa se preocupar, você pode mantê-lo. E muitas vezes o que acontecia é que tinha que haver uma substituição desse título, né? Infelizmente, por você não conseguir participar, né, do processo de aquisição com mais exemplares dessa obra. Então, eu acho que esse também foi um dos benefícios, manter isso dentro daquele cálculo, daquela unidade curricular, daquele curso dentro da bibliografia, tá? Uma outra situação também é a questão do bibliotecário, né? Então, veja bem, o bibliotecário ele está mais disponível agora, né? Ele tem mais tempo, já que a redução da questão do tempo dele em processar os livros, tecnicamente falando, né? Os serviços de catalogação, classificação, indexação. Então, ele está com essa disponibilidade, muitas vezes, de desenvolver novos projetos que são importantíssimos hoje dentro das bibliotecas universitárias. Espaços criativos, né? Espaços de interação, que você possa ter mais tempo para criar isso, né? Então, eu acredito muito nessa atuação do bibliotecário nesse sentido, principalmente agora nessa mudança de cultura, já que você está utilizando, né, um outro tipo de acervo e você tem mais tempo para as suas atividades profissionais, você pode, novos estudos, entendeu? Atividades inovadoras, você pode trabalhar com essas questões que estão previstas no instrumento de avaliação, inclusive de recredenciamento, né? Então, quando você fala que você oferece serviços inovadores, né, produtos inovadores, né, o que quer dizer isso? Né? Isso vai ser dentro de cada realidade. Então, vai partir muitas vezes, deve partir desse trabalho do bibliotecário, eu acredito muito nisso. Uma outra questão também não há limitações, né, do empréstimo. Então, você está dentro de um acervo virtual, então você tinha lá o seu regulamento, no acervo impresso, você tem lá, o aluno pode retirar 5, 7 livros a cada ponto, senão ele teria que fazer uma devolução, e essa situação não ocorre agora. Então, nesse acervo virtual, essa disponibilidade está ali e ilimitada. Então, não existe mais essa condição desses empréstimos estarem limitados a um número específico, né? Então, acredito que essa também seja
esse também seja mais um benefício. Então, eu estou trabalhando dentro desse universo, né, entre a mudança de cultura, entre a disponibilidade de um novo produto que já vinha acontecendo, com as devidas autorizações e validações do MEC, né? E aí entra também uma questão que já entrou aqui no chat, né? A respeito do fluxo, né, dessas bibliografias. O professor Janes, acho que já colocou parte disso. Normalmente, essa seleção dentro desse universo virtual, né, ela vai acontecer exatamente como a seleção no universo impresso. Né? Eu sou professora, então sou responsável pela minha disciplina, sou especialista na área, então eu vou fazer uma pesquisa, eu vou continuar pesquisando sobre o mercado editorial. A única coisa é que ele está em outro formato. Né? Então, eu vou definir essa bibliografia, tanto básica quanto complementar, isso vai ser dialogado, aí cada instituição tem um fluxo, tá? Eu não posso definir aqui qual é o fluxo de uma ou outra instituição, mas normalmente essa bibliografia sempre parte do especialista, que é o professor da disciplina, né? O que conduz a disciplina, em comum acordo com seus pares, muitas vezes um agrupamento desses professores dentro de uma mesma área, a validação do coordenador, né? Em seguida a validação do NDE, né? A análise e validação do NDE, isso é muito importante. Hoje nós temos isso como, inclusive, uma obrigatoriedade dentro da avaliação, dentro dos processos de regulação, né? Que é essa validação. E essa validação, inclusive, ela analisa não só a qualidade das obras que são propostas, elencadas nos projetos pedagógicos dos cursos, seja na bibliografia básica ou complementar, como também da quantidade estabelecida. Né? Então, veja bem, era uma responsabilidade de todos, agora está uma responsabilidade de todos nesse sentido, certo? E aí, depois desse fluxo, então, aí seguem os fluxos normais de aquisição, né? Verificação de orçamentos, licitação, mas eu acredito que esses 3 pontos de alinhamento, né, para que você possa realmente definir a bibliografia elencada em cada curso dentro desse universo que é oferecido, tá certo? Então, aproveito já e complemento aí uma questão inserindo a atuação do NDE, tá? Bom, eu acredito que num primeiro momento, eu acho que seja isso, eu já falei sobre a questão de espaço físico, né, um outro benefício, então agora, de repente, você não há tanta necessidade de você pode até reestruturar esses espaços físicos, né? Como é que você vai reestruturar os seus espaços diante das necessidades, né, da sua comunidade acadêmica? Veja bem, a partir do momento que a cultura vai mudando, vão surgindo outras necessidades. De repente, a biblioteca hoje ela tem mais espaço, mais necessidade de espaço de interação. Né? Então, nós vimos aí de uma biblioteca com acervos impressos, com laboratórios com máquinas disponíveis lá dentro todo o tempo, né? Computadores, e essa situação foi... Muitas tinham salas, lembro, de multimídia, com TVs, com vídeos, DVDs, bereré. Então, tudo isso foi ficando obsoleto, isso foi sendo... foram sendo modificados os espaços, né, dessas bibliotecas. Então, o que cada instituição agora deseja como espaço de interação, como espaço de partilha, diálogos, criação de projetos, ideias inovadoras, são situações que dentro, acho que a biblioteca é um espaço vivo, né? Então, o bibliotecário pode, na realidade, desenvolver projetos multi-pluridisciplinares, ou seja, unindo vários alunos, unindo vários cursos, e isso pode partir desse setor tão importante na instituição que é a biblioteca. Né? Continuamos dentro do processo de avaliação, muito importante, né? Com peso grande nessa avaliação, né? Tanto na avaliação de autorização, quanto no reconhecimento, quanto na renovação de reconhecimento de cursos. E nos processos institucionais, né, que são os processos de credenciamento e de recredenciamento institucional, já que o instrumento é tão aberto, né, tão subjetivo, né, na realidade o que acontece ali são exatamente uma fotografia do teu trabalho, né, em cada biblioteca, uma fotografia desse trabalho e como ele atua dentro da comunidade acadêmica, de que maneira ele atua nessa comunidade acadêmica, atendendo às reais necessidades. Então, quais são as reais necessidades hoje da biblioteca da sua instituição, né, da sua comunidade acadêmica, para que a biblioteca possa atender isso. Então, isso é muito importante ser definido. As coisas mudaram, né, o cenário mudou muito. Então, por exemplo, quando o professor Carlos comentou que talvez ainda os acervos virtuais não fossem tão utilizados no momento, foi um momento de muitas mudanças, muitas adaptações.
Então, agora que as coisas parecem que estão um pouco mais claras em relação a essas mudanças, e aí sim, eu acredito que... Então, assim, eu só vejo benefícios, na realidade. Fernanda já voltou, já sinalizou aqui, tá certo? Olha que Então, você ganhou uns 5 minutinhos a mais, Miriam, porque a sua fala realmente ela traz bastante embasamento e ela responde muitas perguntas que já foram feitas aqui no chat também. certo. Eu queria só emendar um pouquinho a sua fala com uma pergunta aqui que eu não sei se não vou pronunciar aqui como estou lendo, porque tem 2 Vs de Vitorino, que ele fala sobre a questão da necessidade da inclusão digital, né? Quando a gente fala do uso, né, do estímulo do uso das bases digitais, a gente também precisa se preocupar com a questão da inclusão. Eu sei que muitas das bases digitais disponíveis, elas já contam com esse recurso de inclusão, mas quais são as suas orientações em relação a isso? Eu, por ter atuado em muitas instituições, por ter acompanhado o trabalho de várias, elas, além de terem o apoio, né, dos recursos digitais, elas também têm setores específicos que atendem cada uma dessas necessidades de inclusão. Como que você tem feito e orientado as instituições nesse sentido? E aí a gente fecha e a gente abre para depois algumas perguntas adicionais que foram feitas, e aí eu vou pedir a colaboração também do professor Janes e do professor Carlos. Certo. Nesse sentido, mais ou menos, eu acho que eu já até sinalizei algumas coisas em relação a isso. Quando eu digo dos projetos, né, e dos projetos inovadores ou projetos de inclusão, isso entra em inclusão, né? Então, por exemplo, na realidade, a instituição vai ter que fazer uma seleção, no caso, conhecer bem a legislação da inclusão, né, as normas da BNT é bem clara, a gente tem normas específicas de inclusão, todas elas, e no manual, no instrumento, também tem alguns detalhes, então você pode ler esses detalhes, esse detalhamento. A partir desse detalhamento, você pode verificar como é que você pode fazer isso dentro da sua instituição, o que seria para a sua instituição ou para a sua comunidade específica, talvez. Então, por exemplo, há pouco tempo eu vi uma instituição que tem uma instituição de ensino que está localizada muito próximo a uma situação de inclusão para deficiência visual, né? Então, tá vendo, de repente, uma parceria com nessas situações em que você monte um acervo, né, um acervo em braille, um acervo de livros falados, você monte sua parceria com a Fundação Lorena Novivo, alguma coisa do gênero, você já vai começar a atuar, tá vendo, dentro de uma necessidade específica, e isso pode acontecer dentro da instituição, e não só atendendo a sua comunidade acadêmica, na realidade, atendendo a comunidade acadêmica e fazendo também projetos de responsabilidade social, atendendo, né, a comunidade em geral. Então, eu acredito que seja nesse sentido. Defina o que você poderia fazer dentro dessas situações de inclusão digital, veja que suas equipes dentro da instituição têm capacidade ali para desenvolver isso, ou se há necessidade de uma pessoa terceirizada, e aí você monta, talvez, um projeto nesse sentido, ou vários projetos nesse sentido. Tá? Eu tenho acompanhado algumas instituições e isso é bem interessante. Tá? Então, vai depender muito da sua... na realidade, a sua visão em relação a isso e como é que você quer, de repente, o que é que você quer oferecer. Aí sim, você pode pedir mais coisas. Não, eu quero oferecer incentivo, você no sentido da descrição auditiva. Então, a gente sabe que as bases de dados têm isso, mas será que a instituição não pode fazer mais um pouquinho, ainda aumentar alguma situação dessa, um atendimento específico, personalizado, dentro da inclusão que a instituição pesquisou? Tá? Eu acredito que seja mais ou menos isso. É muito vasto, é um universo. Ótimo. Agora eu vou convidar também o professor Janes e o professor Carlos a se juntar aqui na nossa conversa para a gente poder esclarecer e vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês em relação a algumas perguntas que estão sendo feitas aqui no chat. Algumas eu acho que já foram respondidas, mas contando com a experiência de vocês, eu acho que podem ser elucidadas um pouquinho mais. Algumas pessoas têm perguntado que, apesar de existirem
grandes acervos digitais nas instituições, o que fazer quando eles precisam utilizar uma obra que não está disponível? Essa é uma pergunta muito básica que geralmente as bibliotecárias elas recebem bastante dessa demanda, né, e direcionam, mas eu gostaria que vocês passassem um pouquinho dessa orientação que vocês têm em suas instituições. Outros perguntam sobre a questão da rotatividade, né, da atualização dessas bibliografias, e o que a gente pode notar é que, às vezes, muitos planos de ensino acabam contando com edições muito passadas e que, muitas vezes, não é nem por uma falta da atuação institucional, mas sim do próprio professor, a coordenação responsável que precisa fazer um movimento de atualização dessas bases, e que muitas vezes não é porque o livro não está disponível digitalmente, mas porque a versão que o professor às vezes utiliza, ela está numa versão mais atualizada, mas não está ali disponível para os professores. Qual que é o ciclo de atualização que vocês geralmente recomendam que essas atualizações sejam feitas? E como que é o movimento que vocês fazem em suas instituições para engajar tanto os bibliotecários a incentivarem o uso, os coordenadores, os professores e, consequentemente, os alunos? Aí a gente pode fazer em ordem alfabética. O professor Carlos pode começar a falar um pouquinho, Jane, depois a Miriam? Muito bom, tá bom. Pode ser assim, Fernanda. Tem muitas perguntas, gostei muito aí da fala de todos os colegas, acho que dá uma visão geral da importância dos acervos. Nosso modelo de educação à distância, na Cruzeiro do Sul, nós temos várias instituições que são credenciadas. Então, um curso ele passa por avaliação do MEC 6 vezes. Então, nós temos todo momento necessidade de revisitar o projeto pedagógico e de fazer as atualizações da bibliografia básica e complementar. E ainda, como nós estamos adquirindo instituições e que tem EAD, esse processo está indo, não tem parado. Então, a gente trabalha muito com isso. Em geral, as obras que não existem no acervo virtual, nós acabamos adquirindo. Obviamente que nós falamos para os coordenadores, para o professor específico da disciplina, para ele ver se existe alguma obra que seja complementar ou que possa direcionar os alunos, mas caso não haja, nós adquirimos o livro físico mesmo, não tem jeito. E tem áreas que é assim, né? Tem áreas que é mais difícil ter o livro. Então, a questão das atualizações das edições são feitas também nesse movimento de projetos pedagógicos nas diversas instituições, atualização dos projetos pedagógicos. O engajamento dos alunos, eu acho que tem bastante coisa a ser feita. Nós procuramos nos relacionar com a nossa bibliotecária, nós temos no grupo uma bibliotecária geral, que a master de todas as instituições lá, e nós pedimos para, olha, vocês podem organizar um treinamento, uma capacitação, uma formação para os nossos alunos e até para os nossos professores de como funciona as bibliotecas virtuais, se tem aplicativo, se não tem aplicativo, como é que os alunos podem utilizar isso e os professores de forma mais eficiente. Eu acho que a gente faz isso, mas acho que a gente poderia fazer com mais intensidade, acho que é importante, é relevante. Eu tenho visto aqui, rapidamente, né, eu vi algumas questões aqui que eu acho que talvez, eu não sei se dá para a gente tem tempo de falar, mas tem questões relacionadas com a usabilidade da biblioteca. Acho que o André Simões, né, que está bastante participativo aí, ele
falou que a usabilidade das bibliotecas virtuais, ele não tem se acostumado com isso, mas eu acho que a usabilidade tem melhorado bastante. O que nós tínhamos no passado, o que nós temos hoje, a usabilidade tem melhorado também as formas de acesso, quer dizer, não é só via computador, você tem aplicativos para acessar, isso traz uma facilidade tremenda. E tem uma pergunta também do Antônio Mioto, que está relacionada à mentalidade, né? A mudança de mentalidade, quer dizer, a tecnologia, os acervos digitais, eles são tecnologias, recursos que podem melhorar, impactar na educação, mas a mentalidade, muitas vezes, nas instituições não muda. Mas eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Quer dizer, nesse momento de restrições, nesse momento que as pessoas estão fazendo coisas diferentes, muitos professores, até que não gostavam da EAD, estão gostando da educação à distância, dos recursos disponíveis, não sabia que tinha tantos recursos, que existia tantas possibilidades, e eu tenho certeza que muitos desses vão ser impactados positivamente e já mudaram a sua mentalidade a respeito do assunto. Eu acho que, embora tenha muitos aspectos negativos, a pandemia, ela trouxe também, está trazendo essa possível mudança de mentalidade para um momento pós-pandemia. Muito bom, Carlos. Concordo plenamente com o que você trouxe, né? E a gente vai vendo que as perguntas, o formato que a Fernanda, né, organizou aqui, representa muitas falas, né? Tem uma identificação aqui da coordenação de biblioteca, né, que diz: a adaptação dos professores a essa nova realidade não está sendo fácil, né? Então, e aí a gente está se perguntando como fazer esse engajamento, né? Para esses professores, né, que não tinham tanta fluência digital, vamos chamar assim, né, letramento digital, mas talvez não tanta fluência, porque não utilizavam com tanta frequência, agora se veem desafiados, né, à utilização. Então, acho que o primeiro desafio, a adaptação dos professores, passa por um processo de apoio e formação. A Miriam trouxe um elemento bacana, né? A biblioteca e o bibliotecário. A biblioteca tem sido um espaço que está passando por uma renovação, está sendo repaginada. Espaços criativos, espaços interativos. Ela começou a ter outra dinâmica quando a gente fala de bibliotecas físicas presenciais. A gente já falou da revolução digital e a gente também, a Miriam também comenta e traz essa questão do bibliotecário. Ele tem outros tempos, como tem outros espaços para administrar, ele tem outras estratégias para movimentar. E uma das movimentações, e aí eu acho que o terceiro, como engajar os alunos, como engajar os professores, e um dos nossos colegas até trouxe a resistência de alguns bibliotecários. Então, a pergunta acrescenta, né? Como engajar os bibliotecários? Evidentemente que os bibliotecários aqui presentes estão buscando conhecimento, estão se atualizando, estão antenados, dispostos, abertos a renovarem a sua visão de função e de biblioteca. Eu entendo também que o papel deste bibliotecário na interação, né, para a movimentação do engajamento dos professores e dos estudantes passou a ser ainda mais estratégico. Quando a gente fala de professores, a gente olha também para os coordenadores de curso, né? Uma boa liderança sempre carrega, né, consigo um legado, um movimento, uma tendência, uma referência e uma direção. Então, coordenadores de curso engajados terão e motivarão professores também engajados. Professores engajados, professores que mesmo tendo dificuldade, né, com acesso às bases digitais, aos recursos virtuais, eles, assumindo o desafio, tendo o apoio de formação institucional, evoluem rápido. O professor, ele é não só um ensinante, ele é um aprendiz eterno. Não é? Um coração de professor é um coração de quem é aprendente. Não é? Então, como aprender diante dessas novas realidades é a vontade de todo professor. Claro que a gente passa por um momento, até algumas pesquisas mostraram que os professores se mostraram mais ansiosos, sobrecarregados, superatarefados, dividindo espaço família, espaço casa, espaço
home office, né? O esposo, a esposa em casa também, as crianças tendo que estudar, né? O número de computadores da família para que todos ao mesmo tempo pudessem estar ativos e conectados, né? Enfim, eles são os desafios que a gente tem. Mas o engajamento acontece quando a gente dá significado. Nós somos seres circunstanciais e a circunstância nos submete a um novo aprendizado. O professor precisa entender, então, esse desafio de como referenciar. O estudante, se as bibliotecas, né, já eram silenciosas ou não tão visitadas, como algum colega dizia aqui, né, esse movimento de levar o estudante para os acervos digitais é um insistente dizer, referenciar, empoderar e significar, né? Toda aula ao vivo, toda live, fazer referência de leituras, do que está disponível, dos títulos. Olha, leia mais sobre isso que eu estou falando, eu busquei lá. Então, o professor tem que dar exemplo mais explícito de quais são as suas fontes de estudo, remetendo esse estudante por inspiração também, né? Então, aí eu acho que os estudantes começam a receber essa mensagem e eles naturalmente... Aquele exemplo que eu dei, né, do movimento do coordenador indicar uma leitura para enfrentar esse momento, foi fantástico e foi o principal responsável por um crescimento dos acessos que a gente teve às bases digitais, né? Aí o André Simões, você citou, né, Carlos, está bem ativo aqui, obrigado, André, suas perguntas e colocações são muito boas. E me ajuda a responder quando você diz que ali na sua instituição os professores fazem a curadoria, né? Então, acho que combina com a resposta que a gente está construindo aqui. Professores, curadores fazem boas seleções, indicações e conseguem instruir os estudantes no processo de aprendizagem. Perfeito? É isso. Bom, vamos lá. Nossa, excelentes colocações, professor Carlos e professor Janes. Eu acho que já responde muito do que os questionamentos que apareceram. Eu coloquei aqui do lado algumas situações, né, em relação ao fluxo, né, regular das bibliografias. Então, que é uma pergunta recorrente aqui, que acabou aparecendo aqui para mim. Então, em relação a isso, pelos sinais, né, um curso de graduação avaliado de 3 em 3 anos, né, um ciclo de 3 anos. Agora vai sofrer uma alteração, porque esse ano não está tendo avaliação, então as avaliações estão suspensas, então provavelmente a gente ainda não sabe como isso vai acontecer, estamos esperando aí as novas regras, né? Mas então, o que acontece? Uma coisa é você atualizar a sua bibliografia, né, para as questões dos sinais. Outra coisa é o seu fluxo interno, o fluxo dentro da instituição que atualiza as bibliografias. Então, por exemplo, de repente, você pode criar um fluxo que seja anual. A cada final de ano, todos os professores fazem sua revisão, a cada fechamento, ou no planejamento anual, entende? Mas existe um fluxo interno que é independente do fluxo dos sinais. Né? A gente, no fundo, a gente não está trabalhando para a questão da avaliação do MEC, nós estamos trabalhando para atender as necessidades da comunidade acadêmica da melhor forma possível, né? E aí sim, na avaliação, isso ser um resultado já positivo. Né, isso ser uma consequência do nosso trabalho que é feito com essa finalidade, tá? Então, eu vejo muito essas questões. Muitas vezes eu vejo o bibliotecário muito preocupado com a questão da avaliação, mas esses fluxos internos de um trabalho frequente ali dentro já resolve todo o problema desse passo a passo da avaliação, dentro do processo dos sinais. Então, criando esse fluxo, você acaba ali atualizando se aquela bibliografia sofreu atualização, se aquela bibliografia foi substituída, se porventura a base de dados, naquele momento, por algum momento, retirou aquele título ou vai retirar aquele título do banco de dados, então você precisa, há tempo hábil para isso, né? Nós recebemos as comunicações até que esses títulos sejam realmente retirados e possam ser substituídos. Então, eu gosto muito de colocar essa situação. Em relação ainda à questão da inclusão digital, que eu acho que essa é uma preocupação, né? A pandemia veio, felizmente ou não, como o professor também falou, ela veio trazendo esse conceito de mudança, então foi meio que tudo que vinha caminhando lentamente, de repente caminhou muito rápido,
né? Então, num primeiro momento, todas essas adaptações foram feitas e talvez também fique a ideia de que eu não consigo, eu não consigo, é muita coisa, eu não consigo. E aos poucos isso vai clareando, aos poucos isso vai com o auxílio da instituição. Então, por exemplo, isso eu já creio que é um passo essencial dentro da biblioteca, entende? A biblioteca criar recursos internos para saber quais são as dificuldades do aluno, as dificuldades dos professores e irem criando mecanismos concomitante a essa situação da pandemia. Ela pode criar um canal de comunicação, seja aplicativo, seja pelo site, seja por e-mail, seja lá pelo que for, ela pode criar uma pesquisa a respeito de quais são as dificuldades e sanando essas dificuldades dentre a maior parte das respostas, né? Canalizando isso para grupos de respostas e oferecendo também treinamentos, oferecendo explicações, muitas vezes também informações personalizadas, até porque isso consta no instrumento, né? Que tipo de atendimento personalizado muitas vezes você traz para a tua comunidade acadêmica, isso consta no instrumento de avaliação. Então, eu creio que corrobora aí, complementa um pouquinho a informação do professor Janes e do professor Carlos, então eu acho que a biblioteca, nesse sentido, hoje, ela é essencial para essa inclusão, para essa mudança, entendeu? Até porque, teoricamente, nós estamos tendo um pouco mais de tempo, inclusive, para isso. Né? Se a gente for analisar, a gente está com um pouco mais de tempo para fazer essa reorganização desses trabalhos, até porque nós vamos voltar, né? Já nós vamos voltar às atividades, essas atividades não voltam da forma como vai ser uma retomada, né, gradativa também. Então, como é que a gente vai fazer esses atendimentos, como isso vai acontecer, entende? E aí os acervos digitais, eu acredito que eu fecho a minha fala ainda em relação a isso, só vejo benefícios, né, na realidade. Tá certo? Se tiver algum outro, algo que eu tenha deixado passar, mas eu acho que isso é importante a gente estar colocando aqui nas minhas anotações. Ótimo. Considerando, eu acredito que todos os esforços, né, que têm sido feitos, tanto no EAD, que a gente já faz há bastante tempo, orientando os autores na criação de trilhas de aprendizagem que utilizem, né, uma ampla gama de recursos, eu acredito que essa migração de expertise para os professores do presencial tem sido também benéficas, né? Porque os professores do presencial, a grande maioria deles se manifestaram muito sobrecarregados, exatamente porque eles estavam reproduzindo coisas que eles faziam em sala de aula, que era muitas vezes também referenciar muito conteúdo. E eu acho, um dos benefícios, eu acho que agora, nesse segundo semestre, que ainda vamos continuar remotos por bastante tempo, é o estímulo a esses professores, eles criarem realmente suas trilhas de aprendizagem que motivem os seus alunos, que façam esses elos, né, entre conteúdos que já existem, com desafios que eles estão propondo. Eu não acredito que vai ser um ganho maior, porque enquanto as instituições de vocês estão muito bem preparadas, muitas instituições ainda não estão, né? A gente tem esse conhecimento que, apesar de recursos digitais estarem disponíveis em muitas instituições, poucos se utilizavam, e agora os professores acabam desconhecendo, né, esses recursos, eles acabam não utilizando. Então, eu acredito que uma manifestação e uma campanha, façam trilhas de aprendizagem, utilizem os recursos digitais para facilitar e tornar mais leve, né, o trabalho, tanto do professor quanto dos alunos. Eu acho isso vem a colaborar bastante. E assim como formar professores curadores, acho que a gente também precisa ensinar os alunos a serem bons curadores, né? Porque também a gente tem uma gama de recursos disponíveis, tanto nas plataformas oficiais, digitais, quanto na própria internet. Então, a importância de tornar os alunos também bons curadores, eu acredito que seja um bom desafio aí para o segundo semestre. A gente já está encaminhando aí para os nossos 15 últimos minutos de conversa, mas o último desafio que eu vou dar para vocês é falar sobre, com toda essa questão do mundo digital, desse contexto de conteúdos digitais, como que vocês veem a biblioteca física do futuro, né? A gente
já não é de agora, mas há algum tempo, a gente vem refletindo muito sobre as mudanças de espaço das instituições, né, dos espaços físicos dentro das instituições de ensino, e a gente teve o nosso esquenta antes desse encontro, a gente falou um pouquinho, né, sobre a mudança desses espaços. Como que vocês veem, então, as bibliotecas como espaços inovadores daqui para frente? Acredito que muitos hábitos vão mudar realmente, né? Tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores. A gestão está com um olhar diferenciado também, né, para as práticas educacionais. Mas como que vocês veem essa biblioteca do futuro física? Como utilizar esses espaços físicos tão, né, bem explorados até então? Como que a gente faz para deixá-los tão atrativos, mesmo nessa imersão digital que a gente tem falado tanto? A gente pode começar de trás para frente agora. Professora Miriam pode começar. E Janes, depois o professor Carlos. Bom, esse é outro desafio agora. Eu creio que eu já tenho pensado muito nisso, inclusive já há alguns anos, acho que nos últimos 6 anos, mais ou menos, isso está bem forte, né? Inclusive nas próprias atuações nossas mesmo, dentro dos espaços em que a gente, né, orienta e trabalha e atua, mas eu acho que primeiro precisa de uma reestruturação realmente desses espaços. Quanto, né, de espaço você tem, e não necessariamente só daquele espaço disponível logado ali no seu setor, na biblioteca, mas outros espaços dentro da instituição que a biblioteca pode se movimentar. Eu acho que ela precisa ser itinerante, ela precisa se movimentar dentro dos espaços, ela pode fazer uma atividade fora, ela pode ter uma tenda num outro ambiente, ela pode ter um espaço numa outra, entende? Eu acho que ela precisa desse movimento, até para se fazer sempre presente, sempre. Eu não estou quietinha lá naquela estrutura, né, como antes eu ficava, não, eu estou me movimentando dentro desses espaços na instituição, então estou levando esses trabalhos para dentro do espaço da instituição como um todo. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feita. Segundo, uma análise muito especial sobre o que você fará com seus acervos impressos, né? A gente não vai conseguir manter isso durante tanto tempo dessa maneira, apesar de ser patrimônio, apesar de ser histórico, ou seja, o que é histórico, o que precisa ser mantido, né, como história mesmo de uma área, né? Então, aquilo você não vai se desfazer, é óbvio, mas de repente, será que você não consegue criar estruturas separadas para que aquele aluno pesquisador vá para aquele ambiente, aquele aluno que está começando, que está precisando só das bibliografias básicas e complementares, ter um outro ambiente, entende? Eu acho que isso pode também ser dividido, inclusive, né? Eu acho que pode haver isso. De repente, uma pode ser mais aberta, a outra pode ter outras condições de uso, entende? Então, a gente pode trabalhar nesse sentido. E a última coisa também que eu penso é a questão eu vou anotando aqui, a análise do que realmente você deseja oferecer, né, como nova cultura. Veja bem, quais são os ingressantes da sua instituição, né? Vamos lá, todo mundo tem condições de ver as métricas da sua instituição, a maior parte, quais são? São jovens, o que você vai oferecer para cada população que você tem dentro da instituição, certo? Então, o que você pode oferecer como um serviço de interação, de criatividade, de partilha, de mudanças, junção de áreas. Eu adoro junção de áreas, sabe? Projetos que são com vários cursos, né? E a biblioteca ela pode criar esse tipo de ambiente e também ter, porque isso é importante hoje, isso acontece, ter um espaço de bem-estar. Eu acho que as pessoas, ultimamente, nós somos o país, né, pela Organização Mundial de Saúde, recorde em ansiedade. Olha que coisa preocupante, né? A última pesquisa da Organização Mundial de Saúde é de 2017, né? E antes da pandemia. Então, você vê como é que está o teu aluno, né? O teu aluno está cansado, o teu aluno está estressado, isso precisa ser considerado dentro do processo de aprendizagem,
né? Se meu aluno está bem, ele tem melhores condições. Então, eu acho que hoje a instituição ela pode ofertar esse tipo de coisa e pode ser pelo viés da biblioteca, sabe? Uma boa leitura, uma leitura terapêutica. São vários projetos. Eu tenho desenvolvido, inclusive, vários projetos pilotos. Estou fazendo esses testes nos últimos 5 anos. Inclusive, eu comecei a implantar os projetos em 2015 e tenho feito esses testes para ver a aceitação, para ver as diferenças, os resultados positivos, o que eu preciso modificar. Então, eu penso muito nisso também, um ambiente de bem-estar, de qualidade, de tranquilidade, para que ele possa cumprir aí a sua jornada acadêmica, que muitas vezes não é fácil para muitos alunos, sabemos disso, certo? E um ambiente mais propício para essa complexidade que é aprender, né, e depois atuar profissionalmente. Eu acho que espaços também de partilha com profissionais, sabe? Trazer empresas, trazer projetos que partilhem já aquele profissional lá na frente, dentro dessa área, trazê-lo para dentro da instituição, e a biblioteca pode montar vários eventos em relação a isso também. Então, é quando eu digo, é o espaço vivo, dinâmico, aquele que circula por todos os caminhos, começando no intermediário e depois vendo a formação dele, ele lá na frente como um egresso. Tá certo? Muito bem, Miriam. Muda a ordem, mas eu fico no meio, né? Então está tudo certo, né? Vamos lá. Eu resgato um pouco. Então, comecei falando de Gutenberg, da revolução da imprensa, que nos remeteu em 500 anos de acervos físicos em papel. Tem a revolução digital, que nos arremeteu para uma experiência virtual e que trouxe mobilidade e ubiquidade. Mobilidade, porque você pode ter os livros e a biblioteca na palma da mão, em qualquer lugar que você estiver. E ubiquidade, porque a todo momento, tempo de madrugada, você consegue acessar o livro, né? Numa eventual insônia, quem nunca, né? Acessar um livro que te traga alguma informação. Mas vem uma pergunta, desde a Revolução de Gutenberg e antes, né? Bom, a primeira pergunta da primeira revolução, da invenção da escrita é: por que eu escrevo? Escrevo para registrar uma história? Escrevo para controlar uma contabilidade, né? O caso dos fenícios na pré-história. Agora a pergunta é: por que eu leio? Por que você lê? O que te leva a abrir um livro? O que te leva a acessar a minha biblioteca e acessar uma obra? Então, talvez isto seja o segredo para o professor, para o curador, para o bibliotecário, de ter o engajamento que a gente conversou. Por que as criaturinhas estudantes leem ou não leem? Leem porque têm alguma curiosidade, leem para resolver problema ou leem porque foram impostos a uma leitura? Aquela leitura obrigatória, ela é sempre esterilizada. O espaço da biblioteca é um espaço que me atrai porque tem algo que me responde. Qual é a pergunta que eu quero resposta? Ou tem alguma vontade de saber sobre algo que alguém já pesquisou, registrou, organizou. Por que você lê? Por que os estudantes vão ler? Não pode ser arbitrário, né? E esses espaços novos, tanto virtuais quanto físicos da biblioteca, eu vejo que eles são movimentados por uma nova circunstância. Eu acho que combina, ó, espaço maker, é um espaço de invenção, é um espaço de inovação, é um espaço de coworking, é um espaço criativo, também é um espaço de pesquisa, e pode ser que seja, como a Miriam indicou, um museu, um espaço que também vai ter um canto do museu, das grandes obras clássicas que a gente vai querer cultivar. E quem, né, não se maravilhou, apesar dos ácaros, né, folhear um livro de 1500 e tanto? Que experiência fantástica ter uma obra original, né? Ainda no português arcaico e conseguir ver esses registros, né, desse tempo e o que se passava e o que movimentava as pessoas a escreverem naquele momento e como escreviam. Então, acho que essa experiência ela é fenomenal. E aí, eu ainda consolido minha presença, né, aí da filosofia, trazendo Ortega, né, porque nós somos seres circunstanciais. E olhando assim, e assistindo e participando das várias lives que a gente vê, né, é um espaço de convivência, a biblioteca, um espaço de novas circunstâncias, traz dois elementos: a humanização da docência e a personalização da aprendizagem. E aqui tem uma convergência fantástica para essa circunstância, né? Ortega y Gasset, no pensamento, diz: eu sou eu mais a minha circunstância.
E se não a salvo, não salvo a mim. Ou seja, eu não me salvo se eu não prestar atenção no que as circunstâncias estão me ditando. E elas estão interferindo sobre o nosso fazer. Humanizar o docente é o professor em casa. Veja, nós todos aqui, a gente vê a Miriam, né, com, acho que é gratidão que está escrito ali no ambiente. Eu vejo o Carlos, né, vejo que está ali São Francisco, no quadro que ele tem ao fundo, né, traz um pouco das características da história de cada um. Eu vejo a Fernanda Furuno e eu vejo um cesto que eu sei que ela sabe tricotar, bordar, e ela tem habilidades, né? Então tem um pouco da história. Você está aqui na minha sala também, você observa um pouco de mim nesse espaço, essa humanização do professor também por detrás das telas, e não só na frente de um quadro verde, de um quadro negro, mas com um filho, né, que aparece, o cachorrinho que passa, o gato que pisa no teclado do computador, e a gente viu toda a cena da mais engraçada e a mais humana. E essa intimidade criou uma circunstância fantástica também de vínculo afetivo entre as pessoas neste momento. Professores também, a gente fala, professores das antigas, os veteranos, tiveram muita dificuldade, mas teve professor veterano que se surpreendeu e se redescobriu como professor, e tem coisas fantásticas. E termino falando, então, desse espaço de personalização do processo de aprendizagem. O espaço da biblioteca, de convivência, de convergência, e também para personalizar, não é um enquadramento. Veja, a democratização da leitura não é só do acesso, sim, mas é também porque quando eu tenho um acervo gigante e acessível, ubíquo e mobile, eu tenho aqui uma possibilidade de personalizar a minha rota de aprendizagem, a minha trilha de aprendizagem. Façam trilhas de aprendizagem. Muito bem, diria Fernanda, né? Agora, Carlos, você, então, né? Fica difícil falar depois do Janes, né? E da Miriam. Ele leva a gente para outras paragens. Mas eu sou virginiano, sou mais pé no chão. Eu vejo assim, a biblioteca, nós temos um grande desafio, né? A biblioteca é um espaço de estudo, um espaço de pesquisa, e tudo que foi colocado aí pelo Janes e a Miriam, eu acho que é o momento. Um espaço multiuso, um mix de várias coisas, né? De um centro cultural, de um museu, de um espaço de bem-estar. Eu sempre tive muita proximidade com biblioteca, quando estudei na graduação, quando eu fiz mestrado e doutorado na Unesp, no instituto que eu fazia mestrado, os alunos de mestrado e doutorado tinham as chaves da biblioteca. E a gente passava a noite, a madrugada, na biblioteca. Não é? Então, E a gente sabe que muitas pessoas precisam do espaço físico, porque às vezes, foi falado aqui, não tem espaço em casa. A Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, eu ouvi dizer, não sei se está acontecendo agora, mas ela abre a noite inteira, porque muitas pessoas só têm a madrugada para estudar e usam aquele espaço. Então, qual que seria a biblioteca dos meus sonhos? É essa que vocês colocaram, multi-uso, onde acontecessem eventos, onde os espaços fossem aprimorados para serem mais acolhedores. Isso, a virtualização do acervo está sendo benéfica, né? Porque não há necessidade de você adquirir tantos livros quanto antes, e nós acabamos tendo essa liberação de espaço para outras atividades. Agora, eu acho que os bibliotecários têm um grande desafio, eu acho que o Janes deve concordar comigo. Eu ficaria trabalhando na EAD, não é? E considerando que o aluno lá de Manaus, lá o Ribeirinho, numa cidade do Pará, como é que ele pode, na EAD, usufruir, não estando na instituição, desse espaço que futuramente a gente vai ter, onde vai acontecer diversas coisas. Então, nós virtualizamos o acervo, mas a biblioteca, essa que já acontece em alguns locais, né? Essa biblioteca multiuso, como a gente pode virtualizar isso também, né? Que essa biblioteca esteja nas redes sociais, que tudo que acontece lá ela possa chamar os alunos,
possa fazer uma transmissão ao vivo de um evento que está acontecendo lá, eu acho que isso beneficiaria muito os alunos da educação à distância. O presencial tem um espaço ali, não é que ele poderá compartilhar, mas eu acho que a gente tem que pensar também nessa possibilidade de ampliar a virtualização da biblioteca em si, tudo que ela significa para que a gente possa dar um passo mais adiante no sentido de incentivar as pessoas para a leitura, que é algo que no Brasil ainda é muito baixo, né, o índice de leitura. E isso é carregado, é trazido para o ensino superior, os alunos leem porque são obrigados, não porque muitas vezes gostam daquilo, né? E se nós trabalharmos as bibliotecas universitárias nessa linha, eu acho que a gente vai ter um futuro melhor para as bibliotecas e para a educação em geral. É isso. Um abraço. Olha, foi uma honra estar aqui. Eu sempre fico muito feliz com esses convites, porque para mim, apesar da gente ter uma relação bem próxima, sempre é um estudo, eu apreendo muito com vocês. Miriam, muito prazer te conhecer. Eu acho que a gente ainda vai trocar bastante experiência. Eu acredito que é muito importante essas reflexões, né, sobre os papéis da biblioteca, os novos papéis também dos bibliotecários. Eu acho que isso também a gente pode... eu até estava falando com a produção em que eu falei, olha, pode ser um tema para os próximos encontros. Professor Janes, professor Carlos, é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Professor Carlos, quer falar alguma coisa? Te cortei. Não. Eu vou compartilhar aqui a última telinha, enquanto eu faço os últimos agradecimentos, com o contato de vocês. Então, quem quiser entrar em contato, quem não conseguir ter tido as respostas que vocês publicaram, podem entrar em contato aqui com os nossos convidados. Compartilho o site da minha biblioteca. Agradeço em nome da minha biblioteca, né, do time todo, o convite. Agradeço a ABED, que nos apoiou aqui. A gente tem 2 diretores representantes aqui. Eu faço parte também do Conselho de Inovação da ABED, que é uma preocupação e é uma dedicação muito grande, né, a gente assumir essa bandeira da Associação Brasileira de Educação à Distância, mas eu tenho que dar uma notícia ruim, que a nossa conversa está acabando, mas conseguimos aí, acredito que cumprir a nossa missão, que era falar sobre realmente a importância e esse papel do uso das bases digitais, tanto para o ensino à distância, mas agora tanto no ensino presencial, né, nesse ensino remoto. Então, eu posso repassar as últimas palavras de agradecimento e a gente encerra a sessão. Agradeço muitíssimo a colaboração de todos que estiveram aqui presentes. A gente tem mais de 200 pessoas conectadas desde o início da nossa conversa. É realmente muito gratificante nesse contexto que a gente concorre, né, com muitas outras lives acontecendo simultaneamente. Então, fico muito feliz e grata aí de estar com vocês nesse momento e compartilhando também tantas experiências e aprendendo com vocês. Então, agora, aleatoriamente, vocês podem fazer um agradecimento. Professor Jane, se você quiser começar, você também pode começar. Tá bem, então... eu que agradeço a oportunidade da minha biblioteca, não é? Então, nós colocamos aqui a Associação Brasileira de Educação à Distância a serviço de toda a comunidade. Essas grandes parcerias fazem diferença para uma educação flexível, né? Digital, para uma educação aberta, para uma educação de qualidade. Eu convido todos vocês também que acessem o site da ABED, se inscrevam, vejam os canais YouTube, Facebook, Instagram da Associação Brasileira de Educação à Distância e fique por dentro das lives. E você vai ver que a Fernanda, né, também é a figurinha aí das lives, é a nossa garota live,
da ABED também. Então, foi um prazer estar aqui com a Miriam e o Carlos, né? Pessoas que são de uma grandeza, de um conhecimento importantíssimo e compartilharam aqui informações muito ricas. Obrigado por essa audiência, sucesso, saúde a todos. Agradeço também aí, Fernanda, pela mediação, o Janes, a Miriam, toda a equipe aí da minha biblioteca, que nos auxiliou, fez tudo para que esse evento fosse para o ar. Acho que foi muito legal, gostei muito, gostei das perguntas, as perguntas que não puderam ser respondidas, aí vocês têm o meu e-mail. Agradeço a ABED pela indicação e compartilho aí com o Janes também, de vocês acessarem o site da ABED. Nós vamos ter um evento, acho que nessa semana, né? Ou na próxima, Janes? Tem o Jovaed pela frente, né? Isso. Isso já tem uma bateria de eventos. Se vocês escreverem, Isso. receber as notificações. Né? Beleza. Obrigado. Obrigado a todos. Bom, obrigada, Fernanda, pela mediação. Professor Carlos, professor Janes, muito obrigada por participar desse trabalho com vocês. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer ouvir, aprender, foi muito bom. Muito obrigada. A minha biblioteca pela iniciativa e pelo trabalho, sempre muito obrigada também a todos os que entraram e ficaram. E assim, para finalizar, eu acho que agradecer, porque eu acabei de ler ali, foi muito engraçado. Que bom que fica claro que a biblioteca não vai acabar. Não, a biblioteca nunca vai acabar. A gente vai só transformar esse espaço maravilhoso e com que ela esteja sempre presente, assim como tudo, ela só vai se transformando. Só isso. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Então, muito obrigada, até a próxima. Nos encontraremos em outros eventos, né? Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima metade da semana. Eu acho que a gente ainda tem muitas coisas pela frente. Então, um abraço, até mais. Tchau. Tchau.